Então, vamos analisar a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, iniciando aí pelo seu preâmbulo. Vamos ao conteúdo do texto aí do preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o que é o preâmbulo? Ele é basicamente uma apresentação da Constituição. Em regra, as constituições se iniciam com o preâmbulo, que se apresentam aí os principais tópicos, os principais valores, quem é que está constituindo aí a Constituição, quem elaborou a Constituição e apresentando o próprio texto, inaugurando o texto. O preâmbulo é importante ressaltar que ele tem a mesma origem dos demais dispositivos da Constituição. Como assim? Ele é criado da mesma forma pela Assembleia Nacional Constituinte, ele é aprovado nessa Assembleia da mesma forma que todos os outros dispositivos da Constituição no momento de sua elaboração. Além disso, o preâmbulo é parte integrante da Constituição. Junto com os dispositivos normativos da Constituição, o preâmbulo também integra a Constituição, assim como os atos das disposições constitucionais transitórias, etc. Daí se questiona qual é a natureza jurídica do preâmbulo, se ele tem a mesma força normativa relacionada aí aos outros dispositivos da Constituição, tendo em vista que ele foi aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte e ele integra a Constituição. Ele teria, então, uma força normativa, ele teria uma natureza jurídica de norma. Então aí vem aquela divergência em relação a duas correntes com relação a este questionamento. A primeira corrente diz que o preâmbulo tem natureza normativa e a segunda corrente diz que o preâmbulo não tem natureza normativa. A primeira corrente, que diz que o preâmbulo tem natureza normativa, ele ressalta que o preâmbulo tem força normativa porque ele serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Ele tem uma força normativa e pode ser utilizado aí como parâmetro para o controle de constitucionalidade, tendo em vista que ele foi aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte e ele integra a Constituição, e por isso ele teria essa força normativa. A segunda corrente, ela diz que o preâmbulo não tem natureza normativa. Então, o preâmbulo não tem força normativa e não é parâmetro para o controle de constitucionalidade. Essa segunda corrente é adotada pelo Supremo Tribunal Federal no entendimento aí na ação direta de inconstitucionalidade 2076, a de 2076. Nessa oportunidade, o Supremo diz que o preâmbulo não tem força normativa. Essa corrente que diz que o preâmbulo não tem força normativa se subdivide em dois grandes grupos aí: a tese da irrelevância jurídica e a tese da relevância interpretativa. A tese da irrelevância jurídica, ela diz que basicamente que o preâmbulo ele não tem relação com o direito, ou seja, o preâmbulo não é jurídico, ele é apenas um campo aí da política, da história, ele tem caráter político ideológico, por isso tem esses vários valores aí demonstrados no preâmbulo. O segundo grande grupo aí da corrente que diz que o preâmbulo não tem força normativa é o da tese da relevância interpretativa. Nessa tese da relevância interpretativa, diz que o preâmbulo serve como um vetor interpretativo, ou seja, o preâmbulo serve para compreender os direitos e as garantias normativas contidas no texto constitucional, pois ela é um indicativo da intenção do constituinte originário. A intenção do constituinte originário estaria indicado aí no preâmbulo. Então, por isso ele serviria como uma fonte interpretativa. Então, analisando o texto aí, nós, representantes do povo brasileiro, quem são os representantes do povo brasileiro? A Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte foi eleita para compor e para
para elaborar a Constituição e visa o quê? Instituir Estado democrático, né, com a participação dos cidadãos aí, nas vontades aí e em relação ao Estado, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Então, o Estado democrático tem que assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Então, o Estado democrático aqui ele tem que assegurar os direitos sociais e individuais. E aí traz uma série de tópicos que devemos analisar: a liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e a justiça. Então, liberdade, segurança, o bem-estar, desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, ou seja, uma sociedade que colabora, que participa, deixa o seu cidadão participar e deixa ele ter aí uma pluralidade de pensamentos, de ideias, de religião, sem haver preconceito, ou seja, agregando vários tipos de etnias, de culturas e de formas de se pensar e se viver. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Então, na ordem internacional, temos aí que esse Estado democrático instituído pela Constituição, ele vai ter aí na ordem interna e internacional como objetivo uma solução pacífica das controvérsias, ou seja, evitar guerras, evitar conflitos e promover a paz, né? Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vem aí o questionamento se essa expressão sob a proteção de Deus seria de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que, como se trata do preâmbulo de uma natureza não normativa, ou seja, não tem força jurídica, não teria aí uma reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Por isso, o termo sob a proteção de Deus ele não seria obrigatório nas constituições estaduais. Então, promulga aí no sentido de que a promulgação ela vem da vontade e da participação popular, né, da Assembleia Nacional Constituinte, legitimada por essa força e constitucional dada aí pela população, pelo cidadão que elegeu a Assembleia Nacional Constituinte. Então esse é o nosso preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.